O globalismo anticristão aproxima-se do estágio final. Veja agora isso e perceba. Apocalipse 13 descreve 3 bases de poder que o anticristo vai utilizar no seu governo mundial durante o futuro período de tribulação de 7 anos. Referem-se elas a poderes político, religioso e econômico. Em primeiro lugar, poder político. Lemos em Apocalipse 13h02 que Satanás vai dar ao anticristo o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Este trono refere-se a um governo mundial, por meio do qual vai exercer grande autoridade sobre todas as nações. O diabo e seus demônios constituíram no mundo através de toda a dispensação do Novo Testamento, um poder reinante da esfera espiritual. Efésios 6h12 diz: Pois nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. João afirma que o mundo inteiro está sob a influência do maligno. 1 João 5h19. O Senhor Jesus também se refere ao diabo como o príncipe deste mundo, ou João 14h30, e Paulo diz que ele é o príncipe das potestades do ar, ou Efésios 2h02. É por isso que Cristo veio para nos libertar deste presente mundo mau, Gal, 1h04. Nós estamos a caminhar agora para a hora mais negra da história mundial, em que o controle espiritual que Satanás exerce sobre o mundo perdido vai ser revelado num governo mundial visível. Nós tivemos sempre de lutar contra o mistério da anarquia, mas a hora aproxima-se em que o anticristo vai ser revelado como o sem lei. Diz Paulo: e então será revelado o iníquo, que o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá com o esplendor da sua vinda. A vinda do iníquo é obra de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. O 2 Tessal 2:8-9. Assim, o anticristo vai aparecer na terra no final do tempo, pouco antes do regresso visível de Jesus Cristo, e estabelecerá um governo mundial vil com todo o poder e assistência do diabo. Ele vai ser a personificação do próprio diabo, pois vai sentar-se no trono de Satanás e praticar o seu poder subversivo. A sua influência vai ser mundial. João afirma: lhe foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, língua e nação. O Apocal 13h07. Isso constitui globalismo político. Nós estamos à beira desta dispensação. Uma comissão das Nações Unidas já chegou à conclusão que um governo mundial com poderes executivos constitui a única solução para fazer face às crises globais. Elas estão a promover esta ideia, ignorando o facto que na realidade se trata do plano do diabo. Suborno, a megalomania, a ânsia de poder e vários outros pecados e práticas corruptas. E isso é indicação de que Mamão tomou conta das suas vidas. No entanto, também existe riqueza que não é corrompida, pois é acumulada de maneira honrosa e é gasta para a vantagem de outros e para a extensão do reino de Deus. Mas esta é a exceção. Na maioria dos casos o Mamão ganha por completo o controle da vida das pessoas ricas, prometendo-lhes ao mesmo tempo maior riqueza, poder e influência. Na antiga igreja cristã e também na Idade Média, o Mamão era geralmente considerado o demônio da avareza, riqueza e corrupção. No livro de Milton Paraíso Perdido, Mamão é descrito como um anjo caído, que deseja as riquezas da terra acima de tudo mais. No livro de Diplancy sobre o reino das trevas Dicionário Infernal, Mamão é descrito como o embaixador do inferno na Inglaterra. Para Thomas Carlyle em passado e presente, o evangelho do mamonismo tornou-se simplesmente uma personificação metafórica do espírito materialista do século XIX. Em várias obras de arte sobre mitologia, Mamão é descrito como um demônio parecido com um lobo, vindo do inferno para inflamar o coração humano com avareza. De acordo com a Bíblia, é óbvio que as pessoas pobres podem ser tão materialistas como a gente rica, pois podem desejar ser ricas com todo o coração. Paulo diz: e aqueles que desejam ser ricos caem em tentação e na armadilha, e em muitos desejos loucos e nocivos que levam os homens à destruição e à perdição. Porque o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males, por causa do qual alguns se afastaram da fé na sua avareza e se trespassaram com muitas dores. O 1 Tim 6:9-10. Ao desejarmos apenas bens materiais, inclinamo-nos espiritualmente na direção errada. Mamão deseja controlar não só a vida das pessoas como controlar também o mundo inteiro.
pagar o aumento das prestações para casas e carros, nem pôr fim a outras dívidas. 6. E os bancos viram-se subitamente com grandes problemas, pois as casas e carros repossuídos valiam menos que o balanço do que lhes era devido por eles. O enfraquecido poder de compra no mercado deu origem a grandes perdas na economia. Não se podiam começar novas empresas por os bancos mostrarem relutância em, ou já não serem capazes de oferecer financiamentos suficientes. A confiança nos investimentos desceu muito e as cotações da bolsa sofreram a perda de bilhões de dólares quase da noite para o dia. A abastança de muitas pessoas simplesmente desapareceu. Os planos do Mamão parecem ter descarrilado, mas estes acontecimentos eram todos parte do seu plano a longo prazo para obter pleno comando da economia mundial. O mercado livre teve de abrir caminho a uma forma socialista de controle político da economia. 7. Os governos intervieram para evitar a ameaça de uma recessão, mas através das suas ações efetivamente nacionalizaram os bancos e grandes corporações. Este processo em breve se repetiu em todo o mundo. Na China encerraram-se milhares de fábricas devido à reduzida procura dos seus produtos nos mercados do estrangeiro. As economias que estavam a crescer estagnaram e, de acordo com as previsões para 2009, a maior parte delas vai encontrar-se em severa recessão durante o ano corrente. No Fórum Mundial sobre Economia, na Suíça, em janeiro deste ano, foi previsto que se vão perder possivelmente 50 milhões de empregos na economia mundial durante o ano corrente. 8. A intervenção governamental e as operações de salvamento das economias capitalistas abriram o caminho ao futuro controle político da economia do mundo. Será nessa altura que o homem número 1 do Mamão, o Anticristo, vai aparecer em cena para tomar conta do governo e economia mundiais. Devido aos seus êxitos sobrenaturais, ele vai em breve ser adorado como o Messias mundial. E isso constituirá o cumprimento final das profecias de Apocalipse 13. Um colapso de maior vulto nos U.S.A. Um cristão intimamente ligado ao sistema bancário dos Estados Unidos foi interrogado acerca dos seus comentários sobre os acontecimentos presentes. Ele disse: "Não se podem culpar só os governos pelos problemas econômicos. Espera-se deles a garantia da prosperidade e conforto do eleitorado. Se tiverem qualquer outra agenda, a população simplesmente não os elegerá." Nesta altura, o Banco Federal dos Estados Unidos está perto da bancarrota. Virtualmente, todos os governos procuram evitar a crise com a simples decisão de emprestar mais dinheiro, em vez de enfrentar o problema fundamental, isto é, se uma pessoa qualquer não trabalhar também não comerá o 2 sal. 3 horas e 10 minutos, dá a impressão que o Banco Federal está a falsear os seus livros, como aconteceu com todos os bancos que caíram. E este banco oferece agora os seus últimos bens como salvação. Toda a economia mundial está construída sobre areia e à beira do colapso. E sabemos o que a vai substituir, nomeadamente a nova ordem econômica e sistema monetário do Anticristo. Nós como cristãos também fomos apanhados nisto pois, de uma maneira geral, alimentamos ideias erradas acerca do dinheiro e da riqueza. Nós procuramos valor no dinheiro, mas a moeda de pagamento de Deus é sangue e a vida do seu Filho. Vós não fostes libertados da vossa conduta sem finalidade recebida por tradição dos vossos pais, com coisas corruptas como a prata e o ouro, mas sim com o precioso sangue de Cristo, ou 1 Pedro 1:18, 19, o Apocalipse. 5 horas e 9 minutos. Nós não podemos procurar a salvação em coisas materiais, e se o fizermos, elas vão nos dominar. Nós, como Cristo, somos chamados ao sacrifício no seu serviço. Mas em vez disso, muitos cristãos procuram as suas conveniências, a prosperidade e o prestígio e até abusam do seu chamamento cristão para atingir esses ideais. Os cristãos definitivamente que devem estar economicamente ativos, mostrando-se ao mesmo tempo contentes com a satisfação das suas necessidades básicas. Zuntin 6:8-10. Paz em cruel ditador militar, prosseguindo então nos seus objetivos com o uso sem precedentes desse poder. Na esfera religiosa, ele também vai aumentar o grau da sua rebelião contra Deus, declarando-se a si mesmo como Deus no reconstruído Templo de Jerusalém. 2 Tessal.
2 horas e 4 minutos, não mais se satisfará com a sua declaração de ser o Messias mundial e ser ele mesmo Deus. Vai mais além e levantará uma estátua sua no Santo dos Santos do templo e forçará toda a gente a adorá-lo. Todas as pessoas que se recusarem a fazê-lo serão sumariamente executadas. Apocal. 13 horas e 15 minutos. Ao aproximar-se o fim do seu reino de 7 anos, o anticristo disporá as suas forças militares multinacionais em Jerusalém e à volta, para lutar contra Cristo e seu exército celestial, num esforço para salvar o seu próprio reino mundial da destruição. Segundo as profecias bíblicas, ele saberá que o verdadeiro Cristo vai voltar ao mundo no final daquela semana-ano, para destruir o falso Messias e seus acólitos, salvar o resíduo de Israel e estabelecer então o seu reino milenário de paz sobre a terra. Isso conduzirá à batalha de Armagedon. O apóstolo João diz: E eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos, convocados para fazer guerra contra aquele que montava o cavalo, Cristo, e contra o seu exército. E então a besta foi capturada, e com ele o falso profeta que fazia maravilhas na sua presença, com que enganava os que recebiam a marca da besta e adoravam a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os restantes foram mortos com a espada que saía da boca de aquele que montava o cavalo, o Apocal. 19:21. A nova ordem mundial que o mundo está hoje a formular com tanto entusiasmo, não passa de um plano de Satanás para privar as nações da sua autodeterminação política e econômica, bem assim como da sua liberdade religiosa. A globalização está-lhes a ser oferecida a bem da paz e de uma maior união e harmonia, mas culminará depois na ditadura cruel e adoração forçada do anticristo como Deus. Todos os seguidores e cúmplices do anticristo que aceitarem o seu número e o adorarem vão participar no seu julgamento eterno. Se alguma pessoa adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, ela beberá também do vinho da ira de Deus, que é vertido forte na taça da sua indignação. E ela será atormentada com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E o fumo do seu tormento eleva-se para todo o sempre, e os que adoram a besta e a sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome não tem descanso dia ou noite, o Apocal. 14:9-11. O falso príncipe da paz e campeão da globalização vai ser seguido com espanto por todo o mundo. Ele será o anjo da luz especial de Satanás, que levará milhões de pessoas a serem apanhadas para o reino das trevas sem darem por isso. Mas o Senhor espera de nós agirmos como oponentes do anticristo, também agora, que a sua política de união global está a ser propagada com tanta convicção como necessária e condutora à restauração política e econômica do mundo inteiro. Nós devemos ser capazes de ver o engano escondido por trás deste plano e nunca lhe obedecermos. Durante estes tempos de escuridão, devemos agarrar-nos à promessa do Senhor Jesus que ele vem buscar os seus discípulos antes do anticristo ser revelado e de começarem a sentir-se os horrores do seu reino de 7 anos. Olhai portanto e orai sempre, para que possais ser considerados dignos de escapar a todas estas coisas que vão acontecer, e de vos apresentardes perante o Filho do Homem. Lucas 21 horas e 36 minutos.